estar relatando algo aqui, eu não ia contar, mas eu vou estar contando aqui algo aqui importante, aqui espiritual para você. Teve um tempo, meus irmãos, que eu me desanimei, fiquei um pouco triste. Fiquei triste, desanimado, desacreditado em muitas coisas. Sabe? E eu olhava assim, eu pensando, nossa, será que algum irmão, algum pastor vai orar por mim assim, dizer, irmão, Deus está contigo, não fica assim não fica triste, não se abate, né? Deus vai te ajudar, Deus vai te levantar, Deus vai te erguer novamente. E você não vê ninguém, meus irmãos, você não vê ninguém. Você olha para o pastor, olha para um obreiro e não vê o Espírito de Deus ali. A pessoa não consegue sentir a tua dor, não consegue sentir a tua dificuldade, não consegue sentir o teu sofrimento. Aquela pessoa não é capaz de sentir você, se tornar no lugar que você está. Aquela pessoa que está ali não consegue ver você. E você acha que muitas das vezes Deus não está com você. Aí o diabo se aproveita de você, se aproveita das tuas fraquezas e começa a te escravizar, começa a te fazer de escravo. Porque o Espírito de Deus, irmãos, ele é espiritual, ele é sensível. Quando nós desagradamos a Deus, ele se afasta de nós. Quando nós agradamos a Deus, o Espírito Santo, ele se afasta. Porque o Espírito Santo jamais ele quer ser trocado por outra pessoa, por outro ser. Imagine você estar passando por uma provação sem força de buscar a Deus, sem força de orar, um esfriamento, e você não ter força de buscar a Deus, e você olhar para uma pessoa, um pastor, um líder espiritual, e aquele líder não poder ajudar você, não poder segurar na sua mão, não poder sentir a dor que você sente. Isso é difícil, irmãos. Isso não é fácil. Mas eu me lembro, meus irmãos, que eu estava passando por um momento espiritual, de dificuldade espiritual. E eu sou uma pessoa, meus irmãos, que eu procuro andar com honestidade com Deus. Eu procuro, mesmo muitas das vezes a gente fracassa, a gente, né, faz coisas que muitas das vezes não é a vontade do Pai. Mas eu procuro ser honesto. Eu procuro trazer o Espírito de Deus para as pessoas, não trazer um engano, trazer uma mentira. Jamais, se for para mim abrir uma live e eu não estar bem com Deus, eu prefiro não ficar, sabe, irmãos? Eu prefiro ser sincero, porque eu sei que a sinceridade, irmão, é a coisa mais importante da vida de uma pessoa. Assim como Jó passou por uma provação, foi provado, e os próprios amigos o desprezaram, acusaram, dizendo que ele era aquilo, que ele era isso, e ele ali, ó, sem poder se defender, porque ele estava sendo provado por Deus. E o próprio Deus ainda não ouvia ele, não ouvia sua oração, ele estava em silêncio com Jó. Tem momentos da nossa vida que nós passamos por isso, tem momentos que nós passamos por essa situação. E eu me lembro, meus irmãos, que eu estava desanimado, desanimado, sem vontade de pregar a palavra de Deus,
sabe? Triste com muitas coisas. E eu muitas das vezes, eu pensando, eu digo, meu Deus, cadê os pastores? Cadê aqueles que amam a ovelha e deixa as 99 e vai buscar uma que está perdida? E eu me lembro que eu estava dormindo, irmãos. Dormindo. E o Espírito de Deus veio no meu sonho. O Senhor, eu creio que foi Jesus que veio no meu sonho, irmãos. Sabe, Jesus veio no meu sonho. Jesus, ele chegou até a mim no meu sonho. Eu vi um homem vindo até a mim no meu sonho. Eu estava frio, sem força de buscar Deus, sabe? Sem alegria de buscar Deus, de fazer a obra do Senhor. Mas o Senhor veio até a mim, no meu sonho, falou comigo. Falou no meu coração. Falou comigo no meu sonho. Ele me visitou no meu sonho, como eu estivesse conversando com você agora. Eu estava andando numa rua. Olha o sonho que eu tive, eu andando numa rua. Eu estava andando numa rua de cabeça baixa. E aparecia aquele homem de paletó, aquele homem bem vestido como um pastor. Chegava para mim e dizia assim, por que tu tá triste? Por que tu tá de cabeça baixa? Aquele homem falava para mim, por que tu tá desse jeito? Por que tu tá de cabeça baixa? Aí me abraçou, meus irmãos. Ele me abraçou no meu sonho, ele me abraçou, eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar, aquele homem me abraçando num sonho. E ele falava no meu ouvido aquelas palavras, falava assim, não desista, não. Não desista, não para, continua. Não desista. Aquele homem falava, ele me visitou em sonhos. Me abraçou, meus irmãos, ele me abraçou, e um abraço tão forte. Foi um abraço tão forte, aquele abraço que ele me deu, que eu estava no meu sonho tão triste, sem força de buscar Deus. E aquele homem chegou até mim no meu sonho e me abraçou. Ele me abraçou, um abraço tão forte de amigo, e disse, não desista. Continua com a obra que Deus tem na tua vida. E eu falei para aquele homem, eu disse, Senhor, mas não tenho força. Ele disse, eu estou te dando força hoje. Meu irmão, não tem explicação. Não tem como explicar as coisas de Deus, sabe? Aquele homem chegou até a mim no meu sonho, sabe? Nenhum pastor que diz ser servo de Deus, sabe? Quando vê uma pessoa sem força, muitas das vezes faz criticar a pessoa, faz derrubar mais a pessoa, faz entristecer mais a pessoa, sabe, irmãos? Mas Jesus, ele foi até o meu sonho e falou comigo, me abraçou e falou para mim e disse assim, olha, a partir de hoje, eu estou te renovando. Falou essas palavras, irmão. Aquelas palavras, ela inundou meu ser, invadiu a minha alma. Parecia que tinha caído correntes do meu corpo, caiu aquelas correntes, aquelas algemas.
Eu comecei a sentir a paz que eu não tinha mais, entendeu? Aquela paz espiritual, aquela paz do espírito que o mundo não pode dar, ninguém pode dar, irmãos. Ninguém, o mundo nunca vai te dar a paz que Deus pode te dar, nunca. Ninguém vai te dar essa paz. Mas só Deus pode te dar paz, só Jesus pode te dar a verdadeira paz. Aquele homem me abraçou e falou para mim que a partir de hoje Deus está te entregando, Ele está te dando força para tu levar a palavra novamente. Porque, irmãos, eu jamais vou ser uma pessoa que não tem caráter de levar a palavra de Deus de qualquer maneira, porque eu tenho um respeito por aquilo que eu levo a palavra de Deus. Eu zelo por aquilo que eu prego. E eu procuro guardar as palavras do Senhor, porque elas que trazem a libertação para nós. Eu nunca me esqueço, irmãos. Eu nunca me esqueço desse dia, eu nunca me esqueço daquela noite que eu tive com o Senhor. Uma noite que uma pessoa carnal não pôde me dar, mas o Senhor, Ele veio até a mim e falou comigo, me abraçou, me deu um abraço, irmãos. Sabe, eu nunca senti um abraço daquele, eu nunca senti um abraço que nem eu recebi naquele dia quando eu estava dormindo. Eu nunca senti na minha vida um abraço diferente, um abraço de amigo, irmão, de verdade, um amigo de verdade mesmo, que te abraça e começa a conversar no teu ouvido as palavras, aquelas palavras de consolo, aquelas palavras que traz alegria para você, que traz a paz, Foi o que aquele ser que eu creio que era Jesus, eu creio que era Cristo, porque não tinha como, irmãos. Jesus, ele fez igual aqueles homens que estavam no caminho de Emaús, aqueles 2 homens que estavam falando, conversando a respeito da morte de Jesus. E Jesus visitou eles e conversou com eles, sentou com eles na mesa, comeu com eles. E quando Jesus ergueu a mão e levantou os seus braços, eles viram os cravos, a marca da cruz, e eles se lembraram que era Jesus falando com eles. E eles saíram correndo, anunciando que Jesus estava vivo, que não estava morto. Foi o que aconteceu comigo, irmãos. Aquele homem chegou para mim e falou para mim, disse: não desista. Tu não tem força, mas eu tenho. E me abraçou. Me deu um abraço tão forte, eu comecei a chorar no ombro daquele homem, irmãos. Mas eu chorava igual uma criança. Igual uma criança chora no colo da sua mãe. Eu chorei no braço daquele homem, chorei. Eu comecei a chorar. E quando ele me abraçou, eu senti aquela paz. Eu senti aquela alegria, eu senti o Espírito Santo. Eu senti o gozo do Senhor, eu senti a força vindo do céu. Eu senti a força do céu que vinha do Senhor, aquela força sobrenatural, que não tem explicação. Aquela paz, irmão, aquele gozo, aquela alegria. O gozo do Senhor invadiu o meu ser, invadiu a minha alma, invadiu a minha vida. Aquela glória invadiu o meu corpo. Aquele ser, é como se aquele ser tivesse entrado dentro de mim, louvado seja Deus.
tivesse entrado dentro da minha alma, dentro do meu corpo novamente. Aquele ser sobrenatural invadiu o meu ser, a minha alma, o meu corpo, o meu espírito. Aquela voz entrou dentro do meu coração, entrou dentro da minha mente, entrou dentro do meu ser, invadiu os membros do meu corpo, invadiu a minha alma, invadiu o meu ser por completo. Eu comecei a chorar, eu chorei, irmãos. Eu chorei tanto. Aquele ser falou comigo, aquela voz, irmão, suave, aquela voz limpa, aquela voz que se transportou para dentro de mim, louvado seja Deus. Entrou dentro da minha alma, dentro do meu ser, e falou comigo como um pai que cuida do filho. Como um pai que cuida do filho. Como um pai que cuida do filho. Foi isso que Deus fez comigo, irmãos. Foi isso que Deus fez comigo, como um pai que cuida do filho. O abraço de Deus, irmão, é a coisa mais importante na nossa vida. O abraço de Jesus. Aquele abraço invadiu a minha alma, restaurou as minhas forças. O Espírito de Deus invadiu o meu ser, invadiu a minha alma, invadiu o meu corpo, invadiu o meu espírito. Eu nunca pensei que eu ia sentir isso na minha vida, irmãos, durante toda a minha vida. Eu nunca pensei que eu ia poder ser abraçado dessa forma e sentir o poder que eu senti naquele dia. Aquele ser, meus irmãos, falou no meu ouvido assim, ó, abraçado comigo, e eu chorando. E ele abraçou comigo. Eu coloquei o meu rosto no ombro dele. E eu chorava, desesperado. Chorando, é como se eu estivesse me descarregando de todo fardo, toda dor, sofrimento, ali no ombro daquele homem, sabe? E aquele homem falando assim, ó, chora, pode chorar, pode chorar. E ele só me ouvindo, e ele falando comigo, ó, a partir de hoje eu estou te fortalecendo. Irmãos, aí não tem explicação, não existe explicação para isso, mano. Eu estou te fortalecendo, eu estou te dando força, eu estou te dando virtude. Aquele poder, meus irmãos, aquele poder dentro do meu corpo. Aquele homem que estava abraçado comigo, ele sumiu, irmãos, no meu abraço, e como se ele tivesse entrado dentro de mim. E quando aí eu comecei, irmãos, eu chorei tanto, quando me acordei eu estava chorando. Eu me acordei, eu estava chorando. Eu digo, meu Deus, obrigado, Senhor. É por isso, irmãos, que eu falei para o Senhor, eu disse, Senhor, eu não quero ser como esses homens que dizem ser servo de Deus, que dizem amarem as almas, que dizem carregar o nome de pastor, mas não sente a dor das almas, não sente o sofrimento daqueles que estão ali, ó, muitas das vezes caídos, muitas das vezes sem alegria, sem ânimo. Eu não quero ser um pastor dessa forma, eu quero ser diferente como o Senhor foi comigo. O Senhor me visitou, sentiu a minha dor, foi lá, me resgatou, me deu força, me capacitou. Sabe, irmãos, aí quando a gente vai levar o evangelho, as pessoas ainda sentem raiva, sentem inveja,
sabe? Sabe o que é isso, irmãos? Isso é o poder de Deus, isso é a glória do Senhor, isso é o sinal que Deus está na tua vida, isso é o sinal que Deus ele tem uma obra muito grande na sua vida. Isso é o sinal que Deus está com você. Isso é o sinal que Deus ele quer te levantar, ele quer te fazer um pregador, um evangelista. Deus ele tem uma obra, irmãos, nas nossas vidas. E se você crê hoje, o mesmo Senhor, o mesmo Deus que me visitou, que falou comigo, que me deu forças, hoje também, se você crê, ele vai também te visitar nesta noite. Ele vai fazer uma visita para você. Você que está aí na sua casa, você que não tem força, não tem alegria, não tem mais ânimo, não tem mais aquela vontade que você tinha de fazer a obra, de buscar a Deus, de orar, de jejuar. Aquilo que o diabo arrancou de você. Se você crê nesta noite, Deus ele vai renovar na sua vida, ele vai trazer novamente o primeiro amor dentro do teu coração. Ele vai trazer novamente a paz, a alegria, a comunhão do Espírito Santo dentro do teu coração. Se tu crê nesta noite, se tu acredita, eu creio que em nome de Jesus, Deus ele vai te renovar, fazer você se lembrar novamente de quem, do quanto Deus tinha uma obra e tem uma obra na sua vida para fazer, para executar nesta terra. Você tem uma missão, você tem um propósito que Deus colocou nas tuas mãos. E você precisa completar essa missão que foi posta nas tuas mãos para que você venha completar ela. E é por isso que você está ouvindo essas palavras. Porque o Senhor me trouxe até aqui nesta noite para trazer essas palavras para você. Para você se lembrar novamente. Para você tornar a lembrar novamente. O quão maravilhoso é poder louvar a Deus. O quão precioso é poder fazer as obras do Senhor. Nunca esqueça,